Olá, galera, boa noite a todos vocês que nos assistem aqui, também mediante o horário, um bom dia, uma boa tarde. Hoje, em 30/5/2026, exatamente às 19h37, nós estamos fazendo a nossa próxima gravação. Perdoe-me por não ter feito outra gravação, esse período ficou agora um bom tempo parado. Houve alguns empecilhos, né, que eu vou ter que comentar. E não estava havendo coincidência entre o nosso câmera aqui, que faz esse brilhante trabalho das filmagens aqui, concordando que Deus não mata, obviamente. E eu queria pedir perdão sobre essa parada aí, mas não estava coincidindo. Quando eu estava aqui na cidade, ele estava para outro lugar e de repente hoje me mandou mensagem e falei, vamos gravar, que eu estou aqui na região aqui da Baixada, né? Para você que vai me assistir aqui, eu sou da cidade de São Bento, Maranhão. E recentemente eu conversei com um conterrâneo pelo Messenger e eu disse a ele, eu pedi autorização, conversei com ele, eu vou citar o teu nome e o nome de algumas pessoas. Ibrahim Almeida, de São Bento, conhecido como Billzinho, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Billzinho tentou me refutar, eu usei as tuas passagens no Facebook e te refutei com os próprios textos que você usou. Recentemente, Billzinho, você fez um vídeo, eu acho até engraçado, dizendo que Davi foi tentado por Satanás. Essa passagem eu já comentei em um dos meus vídeos e que é o nome que está lá, que tenta a Davi, que inclusive diz para que escolha 3 castigos bizarros, o nome que está latido é Deus, com D maiúsculo, não de Satanás. Satanás é o ex-anjo que representa a morte. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Então ali não foi o nome de Satanás que tentou a Davi, sim o nome de Deus. E Deus jamais iria mandar escolher 3 castigos bizarros. Olha só quais foram os 3 castigos. Eu já comentei em vídeos que seria 7 anos de fome. Deus jamais iria dizer para alguém para anunciar 7 anos de fome na terra. Tampouco 3 meses fugindo e sendo consumido pelos inimigos naquilo que se chama guerra, né? E também 3 dias de uma praga, de uma peste, né? Uma praga. Sendo enviada pelo que é chamado Deus aqui no livro, né? Em que quando o que é chamado anjo da morte, ele não é mais anjo, não é mais filho de Deus. É uma controvérsia aí, uma antítese absurda, mas Deus não fez filho demônio, ele foi santo. Por isso que eles usam o nome Trindade, ou seja, que é chamado Espírito Santo. Convido a ti, Billzinho, da cidade de São Bento. Não posso deixar de falar do pastor Ribinha aqui em Pinheiro, tornado me pedir ontem para falar do teu nome. E sinto muito, Deus não mata, Deus não está aqui, Deus não é genocida, Deus não é ator pornô. Pastor Ribinha, se o senhor colocar algum dos meus vídeos numa tela lá da igreja que você é presidente, é um dos donos, a clientela vai embora. Deixa logo, porque não nasce, não vive. Não existe ser humano para refutar um vídeo meu da maneira que eu mostro aqui perante este livro chamado Bíblia, né? Vamos ler aqui uma das passagens. Eu convido o pastor Ribinha, Billzinho de São Bento, Ribinha daqui de Pinheiro, homem bem jovem da Igreja Batista de Pinheiro. Convido o pastor Manuel Bento, da Jesus é Amor. Sinto muito, o senhor esteve aqui em casa com um grande grupo aqui de pessoas da sua igreja e não aconteceu nada quando eu estava precisando. Não existe essa de dizer saia em nome de Jesus Cristo. Não existe isso também de dizer que sai uma pombagira aqui, entra outra. Tampouco algum homem, alguma mulher na terra iria aceitar ser chamado de bruxo, de mago, feiticeiro, feiticeira, porque mago, bruxo, feiticeiro é a mesma coisa. De maneira consciente. E eu jamais aceitaria ser chamado de bruxo. Homem chamado Malagueta, que você seja logo liberto. Você pode desafiar 1 milhão de pastores, quantos bilhões você quiser, se é você que está falando, que eu digo que não é. Não sai enquanto tiver poder no corpo humano. Tenho pena de você, tenho pena de várias pessoas que ainda estão servindo de personagens.
Mas vamos aqui, também quero mandar um abraço a apóstolo Paulo, Bispa Cátia, de onde eu fiz parte, em São Luís, aí do Maranhão, aqui na capital, né? Aqui no Maranhão, que era do Ministério Tempo de Colher, pastor Joel Gaia, da Jeová Rafá, na Pentecostal, na Isabel Cafeteira, em São Luís, descendo na Coab, pastor Edson do Anil, pastora Regina, pastor Ronei, pastor Ribamar, ambos da Assembleia de Deus, aí em São Luís. Também vale ressaltar aqui o nome de Edir Macedo, Malafaia, R.R. Soares, João Trovão, Valdomiro, Bruno Leonardo, dentre outros vários aí. Deus não precisa e jamais mandaria alguém orar em nome dele para fazer tais curas. Tampouco ia querer algum centavo de alguém, ele é dono do universo. Que vocês todos que eu recitei aqui agora o nome, citei o nome aqui de vocês, defendo esta passagem bem aqui, uma das passagens bizarras da Bíblia, e eu convido a vocês, porque este vídeo de início eu vou lançar no Instagram, convido a vocês todos que eu citei o nome, todas as pessoas da terra, a assistir e compartilhar os nossos vídeos, porque este aqui vai ser lançado hoje no Instagram, e o restante do vídeo completo vocês podem assistir no nosso canal Verdades ou Não sobre a Bíblia, né? Em que eu mostro várias contradições. No livro de Oséias 13, capítulo 13, versículo 16 ao versículo 16. Oséias 13, 16 diz bem assim. Mas vocês podem ver em vossas Bíblias aí e mostrarem todo o contexto. Deus não é isso aqui. Nenhum povo, nenhum ser humano jamais afrontaria o que é chamado Deus aqui. E se eu tivesse a oportunidade de vazar os olhos e crucificar, tirar a pele, disso que é chamado Deus aqui, só no que tange no livro de Jó, capítulo 2, o que é chamado Deus, vocês que defendem esse monstro aqui chamado Deus, que não é Deus, isso aqui é Baal, né? Isso aqui é Baal Peor, não é Deus. Autorizar Satanás a matar os 10 filhos de Jó, matar a mulher de Jó, por chamado de amaldiçoe esse teu Deus e morra. Pensem, reflitam, ainda mais com essa passagem bem aqui. De novo, Oséias 13, 16 diz bem assim: Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Está aqui em qualquer idioma. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Está aqui escancarado que o que é chamado Deus manda até passar a espada no meio de mulher grávida. Que pecado teria a criança antes de nascer? Ou Deus realmente esse demônio aqui que manda avisar que vai tirar o fôlego de vida do gurizinho, do bebezinho, que dá, parece que no 7º dia, que chama filho do pecado, Davi com Batseba. Batseba seria a maior prostituta bíblica, mediante o contexto bíblico aqui. Agora eu convido vocês a defender o nome Trindade, porque eu vou mostrar aqui um monte de coisas absurdas ainda. E eu vou voltar a falar de ressurreição, vou fazer comparações sobre vários outros temas aqui da Bíblia, vou fazer comparação do Saul com o que é chamado Paulo, que era Saulo de Tarso, dentre outras passagens da Bíblia. Ainda vou brincar com o livro de Apocalipse e várias passagens também do Novo Testamento. Brincar. Se depender de mim, o terceiro templo não sai. É para pegar esse dinheiro que ia ser gasto, por mim não sai. Eu digo ia porque, pelo que eu estou percebendo, não vai sair. Porque o povo começou já a acordar há certo tempo que Deus não é isso aqui, que Deus não mata. Isso aqui é um monstro, rapaz. Vocês todos que estão aqui assistindo, isso aqui é um monstro. Ainda vou falar de morte, de ressurreição. Que normalmente muda o script, isso é incrível. Doutor Hermenêutica, eu acabei de mostrar uma passagem aqui, falei com você ontem aqui na cidade, num supermercado, né? Inclusive, foi chegando um dos meus primos da família Bauri, me abraçou e eu disse, isso aqui é o que é o doutor Hermenêutica que tenta refutar nossos vídeos. Digo nosso porque Deus está na frente. E o doutor Hermenêutica, que é o pastor índio, como pastor índio aqui em Pinheiro, da Igreja Jesus é Amor, eu falei para você ontem, à noite, já bem tarde, já terminado o comércio aqui na cidade,
Eu disse, você tem filha. Eu acabei de ler aqui, você tem mãe, você tem irmã. Deve ter irmã, né? Deve ter sobrinhas, vai ser avô normalmente, e deve ter, mas na frente, talvez obviamente, tenha netas também, né? E eu acabei de ler aqui a passagem de Oséias 13:16 e queria que você desse uma justificativa, você, pastor Ribinho, qualquer um aqui, qualquer um pastor. Em qualquer momento oportuno eu vou citar o nome de pessoas daqui também da Assembleia de Deus daqui de Pinheiro. Vou citar o nome e convido novamente para me investigarem, que eu estou pronto para recuperar os vídeos que minhas filhas, eu acredito que devem ter apagado do celular, dos celulares que eu usava, mas há várias pessoas daqui de Pinheiro também e de São Luís que tem vários vídeos do meu corpo, em manifestações horríveis, aqui não era eu, e sim o meu corpo. Mas vamos ver aqui algo que eu achei infantil e engraçado, né? Porque na Bíblia fala até de escolinha de profeta. Vamos ver se vocês acreditam no que está escrito bem aqui no livro de 2 Reis, né? Capítulo 2, versículo 9 ao versículo 14. Eu vou ler como está aqui escrito. Só sendo criança para acreditar nisso aqui. Elias é levado ao céu. Fora as contradições do Enoque, das duas testemunhas do livro de Apocalipse e o que está escrito em João. João 3,13, onde fala... João 3,13, se estiver errado me perdoem aí. Só subiu quem já desceu, como se fosse Jesus Cristo. Que é uma oferenda em sangue, em que eu vou mostrar diversas contradições ainda, e que nenhum ser humano, eu tenho 3 filhas, ninguém tocaria numa filha minha para ser crucificado, eu teria que ir primeiro. Eu sou pai, elas são maiores do que eu. Um ser humano sensato, vocês que nos assistem, a própria mãe de qualquer um filho de vocês é maior do que você como pai biológico, só no fato de ter gestado uma criança, de ter gestado uma filha. Tão pouco Deus iria representar através de um sangue, quer dizer que a vontade dele, um filho crucificado, fora as contradições em que ele diz que Deus fez carne no filho. E Deus nesse porco da Bíblia, eu digo, o porco vai pegar lama para botar em olho de homem, vai dizer, vá agora lave teus olhos e veja, isso é porcaria. Deus já ser esbufeteado, crucificado no corpo de um filho. A Bíblia se contradiz todinha. Agora você vai às igrejas, ou à igreja que você preferir, se você quiser. Parentes meus continuam indo. O que eu vou fazer? Eu vou forçar, você não vai? Vai se quiser. Vamos lá. Elias é levado ao céu. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, quero receber por herança porção dupla do seu espírito, do que morava em Elias, né? Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias. E, pegando a sua própria roupa, rasgou em 2 partes. Então, levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram em 2 lados e Eliseu passou. Aí tem mais um lero aqui que eu vou já comentar uma outra bobagem aqui mais na frente. Só sendo criança, de onde é que já se viu Deus dar espírito para colocar em corpo humano? Provem a Trindade, não tem como provar, não existe, não nasce. Deus não é só aqui. Eu li essa passagem bem aqui infantil e engraçada, que é muito pregado em igrejas, ainda hoje. O poder está muito grande ainda, eu tenho muita sorte.
Não há como eu conseguir agradecer a Deus, são palavras que não são meras, mas é um reconhecimento eterno. Pastor do estado do Pará, né, que esteve em determinada igreja pentecostal, quando o senhor assistir esse vídeo aqui, que eu vou pedir para enviarem para o senhor. Então, você esteve numa igreja em São Luís, onde eu citei agora há pouco um dos nomes de um pastor presidente de que pessoas acham que é usado por Deus. Você colocou, você me chamou, falou umas coisas lá. Esse vídeo espero que também seja recuperado, um dos. E disse uma opção de coisa para mim nessa igreja sem você ter me conhecido. E você tirou o seu terno, meu corpo ficou que nem um boneco doido, né, com o espírito me quebrava, que é só Deus para tirar o poder. Meu corpo rodopiou, ficou que nem um boneco doido quando você jogou o seu terno para mim. E eu fiz assim, meu corpo fez assim, e o seu terno ficou sobre os meus braços. E você disse, assim como tu pediste em oração, eu, o Senhor, Deus não fala através do ser humano, tampouco através de sonho é visão. Te entrego a porção dupla que eu dei para Eliseu. Aí seria já mais do que duplicada, né? E isso é uma criancice acreditar, e eu ainda defendo vocês aí ainda hoje por onde eu vou, se é que o poder ainda está tão forte, porque isso não provém de Deus. Tampouco, vou pular aqui um pouquinho essa passagem aqui, eu até vou mostrar um monte de contradição, porque os vídeos os scripts que eu tenho aqui feitos, daria muito tempo e estão pedindo para eu fazer os vídeos curtos. Eu não quero um centavo disso aqui. Isso aqui se eu fosse receber dinheiro hoje, se Elon Musk me oferecesse toda a fortuna dele hoje, eu daria para pobre. Para fazer casa, condomínios para pobre, com melhor, tudo melhor. É o que o próprio Deus sempre quis. Vamos ver aqui, ainda no livro de 2 Reis, no capítulo 2, mais uma criancice que está nisso daqui. Depois eu vou mostrar algo monstruoso que eu já havia supracitado em alguns dos nossos momentos em filmagem, né? 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Depois eu vou ler outra passagem horrível e vou mostrar outras em que envolve lepra. Gente, Deus nessa daqui. Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Olha só se só se fosse muito criança, creio nisso daqui. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que esta cidade é bem situada, como o Senhor pode ver, porém a água não é boa e a terra é estéril. Ele disse, tragam-me um prato novo e ponham nele sal. Botar sal num prato. Olha aqui. Isso aqui é muita criancice. É certo. Depois do prato de sal, diz bem assim, que eles trouxeram, né? Para Eliseu. Então Eliseu foi até a fonte e jogou o sal na água, né? E disse, assim diz o Senhor. De novo, Deus não fala através de filho humano. Jamais. Nem sonho. Tão pouco. Tornei saudável esta água. Ela não será mais causa de morte nem de esterilidade. E aquela água ficou saudável até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Bom, você crê se você quiser falar em sal, tão pouco Deus ia transformar a mulher de Ló em sal, né? Tão pouco Deus ia mandar anjo. Essa passagem eu ainda vou comentar, que eu vou fazer uns comentários bem legais sobre o Ló e as filhas dele, com o que está acontecendo ainda hoje, essa passagem de anjo, cegar as pessoas lá, seria chamado para aquilo ali, não provém de Deus, né? Mas vamos fazer aqui uma outra leitura, uma nova leitura ainda na sequência. Ainda no capítulo 2 do livro de 2 Reis, versículo 23 ao versículo 25, e você vai se perguntar se isso aqui é Deus. Então eu vou comentar outras passagens que envolvem leão com profetas, um testando ao outro, e o leão matando a um profeta como se fosse Deus, mandando fazer tal monstruosidade, né? Rapazinho zomba de Eliseu. Então Eliseu partiu dali para Betel.
Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, dizendo: suba, seu careca. Eu sou careca. E quem me chamar de careca hoje, eu não vou ter como bullying. Suba, seu careca. Suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou. Em nome do Senhor. De onde é que alguém em sanidade ia amaldiçoar adolescentes por uma mera verdade? Porque Eliseu dizem que ele era careca, assim como Paulo também dizem que Paulo era careca, que era o Saulo de Tarso. E o Senhor chamado, o nome Senhor chamado, ou chamado Deus aqui, iria aceitar um homem chamar em nome dele, como se fosse representando para amaldiçoar adolescente. Olha o que está aqui escrito na Bíblia, qualquer idioma. Então, duas ursas, outras Bíblias falam ursas no plural. Então, duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu saiu para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Gente, vocês creem se vocês quiserem. Eu vou mostrar coisas bizarras ainda. Se isso aqui for Deus, que eu vá para o inferno. Deus não é trindade. Deus não é genocida, Deus não é ator pornô. E eu convido as autoridades hoje da terra a assistirem, aos políticos também, aos nossos vídeos e tentarem achar algum erro. Desde já eu digo, é impossível. Para me algemar só sou prevaricação porque eu sei ler. Agora eu entendo o porquê que ainda está acontecendo esses horrores aqui anunciados, como se fosse a vontade se fosse de Deus, em igrejas e fora de igrejas. Aquele grande abraço a vocês que nos assistem. Eu sou o professor Clóvis Bauri, daqui do Maranhão, e convido a todos vocês a assistirem nossos vídeos e tentar refutar. Valeu!